Ok, bem-vindo a esta sessão número 6, que se intitula Fé. Em Romanos 1, versículos 16 e 17, que citamos em uma sessão anterior, Paulo diz: "Não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro para o judeu e também para o grego, pois nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Este é o Evangelho, de fé em fé. Não da fé para as obras, esse é um falso evangelho. O evangelho da justiça é de fé para a fé. O justo viverá pela fé." Vamos falar de fé. Obviamente, esta é uma palavra-chave neste padrão de palavras sadias que estamos vendo nesta série, uma palavra-chave no Novo Testamento. E há 3 coisas que eu quero dizer sobre a fé. A primeira é que a fé é a parceira da graça. A resposta do homem sob a lei, como vimos, são as obras da lei, mas nossa resposta sob a graça é a fé. A graça é o que Deus fez por nós. A fé é como recebemos o que Deus tem feito por nós. A Bíblia diz que temos acesso por fé a esta graça. Deus providenciou tudo isso para nós livremente em Cristo. Como temos acesso a ela? Pela fé. Pela graça sois salvos pela fé, diz a Bíblia. Portanto, a fé é nossa resposta ao que Deus nos proporcionou em Cristo. A fé não nos salva, temos que ter cuidado, do contrário, transformaremos a fé em uma obra. Muitas pessoas falam sobre minha fé, as pessoas falam sobre isso e quase se vangloriam de quão grande é sua fé. A fé não nos salva, Jesus nos salva, mas a fé nos capacita a pegá-la. Portanto, é pela graça que somos salvos pela fé, mesmo que a Bíblia diga que não é nossa, é um presente de Deus. Assim, tendo sido salvos pela fé, nós vivemos pela fé. Seguimos de fé em fé. Ao recebermos Cristo pela fé, continuamos a caminhar com Ele pela fé. Muitas pessoas concordarão conosco de que somos salvos pela fé, mas depois se torna complicado. Quando entram no reino de Deus, as pessoas tentam sustentá-la através de obras, e aí que entra uma grande quantidade de erros, e esses erros encontramos logo no início da igreja. Paulo foi para a região da Galácia, estabeleceu muitas igrejas em Cristo conforme confiaram em Jesus, mas então alguns legalistas vieram e disseram: "É bom que você esteja salvo e acreditando em Jesus, mas agora você tem que guardar a lei a fim de manter sua salvação." Então Paulo diz: "Vocês são tão insensatos, tendo começado no Espírito, estão agora sendo aperfeiçoados pela carne. Eles passaram da fé para as obras." Você vê isso? Mas é de fé em fé. Esse é o Evangelho. E assim, a fé é a parceira da graça. Se estamos nesta aliança da graça, devemos caminhar pela fé e viver pela fé em tudo o que Deus tem feito por nós. Então, a segunda coisa que queremos dizer sobre a fé é que Cristo é o foco principal da nossa fé. Algumas pessoas tentam viver pela fé na fé, mas você não pode fazer isso. A fé deve ter um objeto no qual confiamos. Você coloca sua fé em alguma coisa ou coloca sua fé em alguém, não a fé na fé. Essa fé se concentra naquilo em que você confia e em que sua confiança está depositada. Portanto, que você acredite não é o problema. O que você acredita é a questão. Há muita gente que acredita. Acreditar por si só não salva. Em que você acredita? Em quem você acredita? Essa é a questão que precisamos tratar. E a força da nossa fé é determinada pela força do objeto em que confiamos, é claro. Se eu lhe dissesse: "Vou dirigir da costa leste da Austrália até a costa oeste da Austrália", você poderia perguntar: "O que você está dirigindo?" Se eu estivesse dirigindo um carro novinho em folha, você diria que não há problema, ele foi projetado para levá-lo até lá sem problemas. Mas se eu tivesse numa lata velha enferrujada, usando só a metade dos cilindros e estivesse tossindo e gaguejando, você diria:
Não acho que você vai conseguir. Não tenho muita fé que você vai chegar lá, não é? Porque a força da nossa fé é determinada pela força do objeto em que estamos confiando. Agora, sob a nova aliança, nosso principal objetivo de fé é Cristo. Ele é aquele em quem depositamos nossa confiança. Acho que mencionei logo no início desta série que fiquei muito surpreso quando estudei esse assunto da fé. Olhei para o Novo e o Antigo Testamento e comparei a frequência com que a fé era usada em ambas as alianças. Você sabia que na Antiga Aliança a palavra fé só é encontrada cerca de 15 vezes no máximo? Isso é uma surpresa? Para mim foi uma surpresa. Na verdade, na maioria das vezes não significa acreditar, mas manter a fé ou ser fiel. E assim, dificilmente é mencionada na Antiga Aliança. Por que isso acontece? Porque quando chegamos ao Novo Testamento é completamente diferente. Obviamente, sob a Antiga Aliança, o objeto da fé não tinha vindo. Jesus não tinha chegado, e é disso que Paulo está falando quando se dirige aos Gálatas. Ele diz no capítulo 3, versículo 22 e 23. Mas a Escritura confinou tudo sob o pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo pudesse ser dada àqueles que creem. Mas veja esta frase, antes que a fé viesse. Uau! Antes que a fé viesse. O que isso significa? Antes que o objeto da fé viesse. Aquele que nos permite ter fé, porque confiamos nele, antes que a fé viesse, éramos mantidos sob guarda pela lei, guardados para a fé que depois seria revelada. Assim, a era do Antigo Testamento não era realmente uma era que você diria da fé, mas da esperança, uma expectativa daquele que estava por vir. Mas estamos vivendo em uma dimensão e uma era da fé, porque Jesus chegou. Quando chegamos ao Novo Testamento, que é apenas cerca de 1/4 do tamanho do Antigo Testamento, vemos que 115 versículos do Novo Testamento nos ensinam que quando uma pessoa crê, isto é, o verbo crer em Jesus, ela é salva, tem vida eterna, é justificada ou algo que significa o mesmo apenas por acreditar. Não acreditar não Cristo mais algo, certo? Apenas Jesus. Qualquer um que acredite em Jesus será salvo. 115 vezes. Além disso, há 35 versículos que dizem que uma pessoa é salva, justificada ou se torna justa pela fé. Este é o substantivo fé. Portanto, um total de 150 vezes em oposição a talvez uma dúzia no Antigo Testamento. Porque, no Antigo Testamento, a fé não tinha chegado. Viviam na esperança, esperavam promessas a respeito daquele que viria. Agora ele veio e nós estamos descansando no que ele fez por nós na cruz. Aliás, destas 150 vezes, mais da metade, cerca de 86 no Evangelho de João, lemos sobre acreditar em Jesus. Foi por isso que eu lhes disse outro dia que a palavra crer é uma palavra-chave no Evangelho de João. Você vê isso? Em cada um desses versículos, observe que não há outra condição que seja acrescentada. Nada é misturado ou adicionado à fé como pré-requisito para a salvação. Não se trata de fé mais batismo, não é fé mais dízimo, ou fé mais sábado, ou fé mais obras, ou fé mais obediência. É fé em Jesus. Quando você diz fé mais, você tira o foco de Jesus e volta para nós. Mas tudo isso é confiar em Jesus. Se houvesse algo mais que tivéssemos que fazer, então o ladrão na cruz não poderia ter sido salvo. Jesus disse, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ele não podia ser batizado, estava pregado numa cruz, não podia trabalhar, não podia servir, não podia dar, não podia fazer nada disso. Mas ele acreditava em Jesus e tinha certeza de que estaria com ele no paraíso. E, portanto, nossa fé não está na Bíblia. Essa afirmação pode surpreendê-lo,
Mas vamos esclarecer o que estamos dizendo aqui. Nossa fé não está na Bíblia, mas em Cristo. E a Bíblia é a revelação de Deus a Ele, porque muitas pessoas leem esta Bíblia, mas a leem mal. Muitos dos cultos usam a Bíblia, mas ela não os leva à fé em Jesus, mas à fé em si mesmos, ou à fé em sua organização, sua religião, não é? E este era o problema nos dias de Jesus. Os melhores estudiosos da Bíblia eram os fariseus. E Jesus lhes disse em João capítulo 5, nos versículos 39 e 40, ele disse: Procurai as Escrituras. E eles faziam, passavam a maior parte do tempo fazendo. Na verdade, a palavra fariseu significa aquele que está separado para a lei. Eles se separaram da vida secular para estudar as Escrituras. Passavam o tempo todo estudando as Escrituras. Você examina as Escrituras, pois julgais ter nelas vida eterna, e estas são as que testemunham de mim. Mas você não está disposto a vir até mim para que possa ter vida. O problema é que eles sabiam o que a Bíblia dizia, mas não sabiam realmente o que ela significava. Eles sabiam o que ela dizia, mas não sabiam a sua mensagem. Na verdade, eles poderiam citar alguns livros inteiros da Bíblia literalmente, mas para que serve isso se você não entende a mensagem e o significado? O significado e a mensagem da Bíblia é Jesus, e eles não entenderam. Quão triste é isso! Podemos ir à escola bíblica e ser muito instruídos, passar 4 anos na escola bíblica, estudando a Bíblia e sair com todo esse conhecimento. E ainda não entender que se trata de Jesus, não nos aproximou mais dele. Temos conhecimento de doutrinas, regras e mandamentos e assim por diante, mas nenhum conhecimento de Jesus. Isso é triste. Jesus prosseguiu dizendo: Se você acreditasse em Moisés, acreditaria em mim, pois ele escreveu sobre mim. Mas se você não acredita em seus escritos, como vai acreditar em minhas palavras? E assim, a chave para entender a antiga aliança é saber que é tudo sobre Jesus. Mesmo que Moisés escreveu, mesmo que os profetas escreveram, tudo isso apontava para Jesus. Ele é a chave mestra e por isso ele é o foco principal da nossa fé. E se não entendermos isso, vamos transformá-lo em um livro de regras. E isso vai deprimir você. Você ficaria desanimado porque não pode manter as regras. Ouvi uma história de um homem que estava discipulando outro homem e ele disse: É assim que você lê a Bíblia. Quando você passa e vê um mandamento, o que eu faço é colocar um pequeno M na margem como um mandamento. Quando vejo uma promessa, ponho um pequeno P na margem. Faça isso e você vai ficar bem. Ele fez isso e depois de um mês encontrou esse homem e disse: Como você está indo com sua leitura da Bíblia? Ele disse: Eu desisti. Ele disse: Por quê? Ele disse: Eu fiquei doente de M. Muitos M's, muitos mandamentos. Você lê assim, como um livro de regras, e desiste. Você não pode fazer isso. Mas sim, é uma imagem da justiça de Deus, mas Jesus cumpriu essa justiça. Agora, ele é o foco principal de nossa fé, e este livro é uma incrível revelação de Jesus. Assim, a fé bíblica genuína olha para Cristo. É por isso que eu gosto dessa definição da palavra fé, abandonando tudo em que confio. Isso é fé. Essa é uma boa definição, não é? Abandonando tudo em que confio. E para aqueles que acreditam em Jesus, eles o valorizam muito. Pedro disse isso. Para vocês que acreditam, ele é precioso. O que é precioso na leitura da Bíblia é que estamos descobrindo Jesus. Jesus está sendo revelado a nós mais e mais. Ele está nos sendo revelado através das Escrituras e ele é o pão da vida. Ele nos alimenta nossa alma, ele nos alimenta, ele nos sustenta e à medida que descobrimos cada vez mais as riquezas de Jesus, ele se torna mais e mais precioso para nós. Por isso, falamos em crescer na fé. Como se cresce na fé? Seria uma espécie de ginástica mental? Você realmente acredita mais e mais nisto? Não, não. À medida que você aumenta seu conhecimento de Jesus,
Sua fé vai crescendo à medida que você se torna mais consciente do que ele fez, de quem ele é. Então sua fé cresce e se torna cada vez mais forte. E isso me leva ao terceiro ponto desta sessão relativo à fé, que é: gratidão é a linguagem da fé. Acho que esse é um ponto muito importante. A gratidão é a linguagem da fé. Quando os filhos de Israel caminhavam pelo deserto, seu pecado contínuo era murmurar e reclamar. Nós estamos cientes disso. Eles reclamavam e reclamavam sobre isso e aquilo, mas qual era realmente o problema? Por que estavam se lamentando? Porque eles não acreditavam em Deus, não é verdade? Murmurar é apenas uma característica da incredulidade. Quando você não acredita em Deus, você vê apenas os problemas, você não vê a provisão de Deus. Você não vê sua proteção, você não vê sua graça, sua suficiência, e nós só vemos o problema. Então nós reclamamos do problema. Nós ampliamos o problema, e isso é uma característica da incredulidade. Você inverte isso agora. Quando realmente acreditamos, damos graças mesmo em meio a provações, mesmo em meio às dificuldades, porque vemos a graça de Deus, vemos as promessas de Deus, vemos a provisão, vemos sua proteção, vemos sua fidelidade e por isso estamos dando graças, mesmo estando rodeados de circunstâncias adversas. Estamos dando graças a Deus, porque isso é uma expressão de nossa fé nele. É por isso que lemos no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15: portanto, por ele ofereçamos continuamente o sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto de nossos lábios dando graças a seu nome. Adoro esta frase porque o escritor aos Hebreus, naturalmente, está contrastando tudo o que eles tinham no judaísmo com o que temos agora em Cristo. Temos sacrifícios espirituais, não sacrifícios de animais, sacrifícios espirituais, e um desses é o chamado sacrifício de louvor a Deus. Penso que às vezes, quando estamos passando por momentos difíceis, é um sacrifício para louvá-lo, no meio da adversidade. Mas esse louvor é uma expressão de nosso agradecimento, e é por isso que ele continua a dizer, o fruto de nossos lábios. Na verdade, para ser bem técnico sobre isso, no sentido literal significa os bezerros ou sacrifícios de animais de nossos lábios. Estes são os sacrifícios que estão surgindo, a entrega de agradecimentos em seu nome. Assim, por exemplo, diríamos algo como isto: sim, isto aconteceu e não é agradável, mas agradeço-te que nada acontecerá em minha vida a menos que tu o permitas. O Senhor está no controle, isto não te pegou de surpresa, tu o permitiste é por uma boa razão. E sim, Senhor, isso aconteceu, mas agradeço-te por não me teres deixado desamparado nesta situação. Por me teres feito suficiente para tudo, a graça para isto. Venho ao trono para receber a graça para me ajudar no meu tempo de necessidade. E mesmo que isso não seja agradável, sua palavra diz que todas as coisas colaborarão para o bem, não apenas as coisas boas. Deus fará com que todas as coisas trabalhem juntas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados de acordo com seu propósito. Por isso agradeço-te que isso no final vai realmente funcionar para mim, não contra mim, mas para mim. E por isso, agradecemos por estas coisas. E essa ação de graças é uma expressão de nosso louvor e de nossa fé em Deus. Vemos isso na vida de Jesus, porque, embora Jesus seja o Filho de Deus, sabemos que quando ele viveu na terra, ele viveu como nós, ele viveu como um homem. Ele se colocou sobre as restrições da humanidade e ele era exatamente como nós. Na verdade, a Bíblia diz que ele não podia fazer nada de si mesmo, exceto o que o Pai fez nele e através dele. Ele apenas se fez totalmente dependente do Pai. E assim encontramos muitas vezes no ministério de Jesus que sua fé para com o Pai foi expressa pela ação de graças. Eu estava falando sobre isso em nossa igreja no domingo e estávamos falando de quando Jesus alimentou os 5.000. E você sabe que a Bíblia diz que quando ele tomou os pães,
E quando ele tinha dado graças, ele os distribuiu aos discípulos, e os discípulos aos que estavam sentados, e também dos peixes, tanto quanto eles queriam. Eu costumava ler isso e pensar que Jesus estava dando graças. Ele tinha dado graças pelo pão, dado graças pelo peixe, mas na verdade não é isso que está dizendo. Jesus provavelmente dizia graças toda vez, então por que as Escrituras mencionam isso ali, na verdade? Continua dizendo isto: outros barcos vieram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois que o Senhor deu graças. Você sabe o que eu acredito que isso está dizendo? Estou bastante confiante que aqui nesta situação estava Jesus, milhares e milhares de pessoas no deserto, todos tinham fome, estavam com ele há muito tempo. Se não comessem, algum deles poderia desmaiar, não poderiam ser sustentados. E tudo o que eles têm são 5 pães e um par de peixes. E Jesus olhou para o Pai e disse: Bem, obrigado, Pai. Você sabia tudo sobre esta situação. Você sabe o que precisamos, então não é problema nosso. É problema seu e eu lhe agradeço que está sob o controle aqui. E quando ele partiu o pão e começou a distribuí-lo, ele continuou se multiplicando e esse foi o milagre. Mas ele estava expressando sua fé e sua absoluta confiança de que Deus, Pai, estava no controle. Não é que ele estava dando graças pelo pão e pelo peixe, dizendo graças, mas agradecendo ao Pai como expressão de sua confiança de que o Pai tinha esta sua situação em mãos. E vemos também no livro de João, na ressurreição de Lázaro, a Bíblia diz o seguinte: Então eles tiraram a pedra do lugar onde o morto estava deitado. E Jesus levantou os olhos e disse: Pai, eu te agradeço que me tenhas ouvido. Isso é uma expressão de fé, é uma ação de graças. Ver Jesus é nosso exemplo, como ele viveu em dependência do Pai. Assim vivemos em absoluta confiança nele, e vivemos uma vida de dependência nele. E ele deu graças ao Pai, pois o Pai ia fazer algo sobrenatural nessa situação. Portanto, expressamos nossa fé de forma semelhante. A Bíblia diz: em tudo dar graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus a respeito de vocês. Torna-se um estilo de vida de contínua ação de graças, não agradecer a Deus somente depois de ele ter feito algo. É agradecer a Deus logo no início do problema ou da necessidade, sabendo que tudo está em suas mãos e sob seu controle, e que podemos confiar nele, em tudo dar graças. Ele nos fez suficientes para tudo o que a Bíblia diz. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Estamos dando graças a Deus por isso. Esta é a vida cristã. Lembro que em minha própria experiência houve um tempo, de fato sei quando foi esse tempo, sei onde era esse lugar, poderia levá-los até lá, onde algo dramático mudou minha vida. Quando me envolvia em situações adversas, normalmente eu só reclamava e me queixava, tinha uma boa queixa sobre a situação. E Deus falou com meu coração tão claro, e ele disse: alguma vez te coloquei em uma situação sem os recursos para lidar com essa situação? Em outras palavras, eu já deixei você deficiente nesta vida? Ou eu o fiz suficiente para todas as coisas? Isso foi uma coisa desafiadora para mim. Mudou toda a maneira que eu me aproximei da adversidade. Não estou dizendo que sou perfeito. Não estou dizendo que tenho tudo em ordem. Mas posso lhe dizer isto: mudou dramaticamente a maneira como eu me aproximo da dificuldade. E assim, ao reclamar, pela graça de Deus, estou aprendendo a agradecer cada vez mais no meio daquelas situações em que não estou no controle, sabendo que Ele está no controle e que sua graça é suficiente para mim naquela situação. Paulo diz aos Colossenses: Como, pois, recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Agora, como vocês o receberam? Pela fé, não é verdade? Entramos nesta vida cristã pela fé, crendo no Evangelho. Como vós o recebestes, continuai a andar nele,
assim enraizados e edificados nele e estabelecidos na fé. Como fostes ensinados, abundando nela com o quê? Ação de graças. Ação de graças é a expressão, a declaração de nossa fé em Deus. Outro conjunto de textos bíblicos ao terminarmos esta sessão. Portanto, devemos oferecer súplicas, ou seja, ao levarmos nossas necessidades a Deus em oração. Orar não é dar ordem a Deus. Deus faz isto, Deus faz aquilo. Não é dar a Deus as instruções para o dia. Eu acho que às vezes as pessoas trazem uma lista de compras a Deus. Faça isto, eu quero aquilo. Isso não é oração. Oração é levar nossas necessidades a Deus com ação de graças. Deus, eu trago ao Senhor e faça do seu jeito. O Senhor é soberano e sabe melhor, mas eu trago esta necessidade com ação de graças. O Senhor vai fazer em abundância, acima de tudo o que eu possa pedir ou pensar, continuando a orar com fervor, vigiando com ação de graças. Esta é uma frase interessante, não é? Quando você ora, mesmo estando vigilante em suas orações para não cair na armadilha de orar de forma errada, de uma forma não bíblica, de uma forma que não honra o Pai, estando vigilante nela com ação de graças. Enquanto você ora, agradeça ao Senhor, que a suficiência dele é sua suficiência. Amém? Portanto, a fé é a nossa resposta ao que Deus iniciou em nosso favor. Deus tem feito muito por nós. Ele fez tantas provisões para nós e nós nos deleitamos ao acreditarmos nele, ao confiarmos nele e termos fé em suas maravilhosas promessas. Amém.